الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala diz no sagrado Al-Quran, no nobre Al-Quran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Então, neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala fala acerca do Hajj. O Hajj, que é um dos pilares do Islã. O Hajj, que é o quinto pilar do Islã. E nós sabemos que o Hajj foi tornado obrigatório para os muçulmanos no terceiro ano de Hijra. Foi esse ano 3 de Hijra em que o Hajj foi tornado obrigatório para os muçulmanos. Tanto que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ. E é um dever para com Allah subhanahu wa ta'ala das pessoas. Man istata'a ilayhi sabila. Walillahi ala nasi hijjul bayt man istata'a ilayhi sabila. E é um dever para com Allah subhanahu wa ta'ala das pessoas que têm capacidade física, capacidade financeira de visitar a casa de Allah subhanahu wa ta'ala, de fazerem a peregrinação à casa de Allah subhanahu wa ta'ala, de o fazer. Depois Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ كَفَرَ. E quem não fizer, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Saiba que Allah subhanahu wa ta'ala é independente de todas as criaturas que existem no universo. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala é independente de todas as criaturas que existem no universo. Não há nenhuma criatura que Allah subhanahu wa ta'ala precisa dele. Allah não depende de nenhuma das suas criaturas. Mas, ao contrário, sim, todas as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala dependem de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, meus irmãos, Allah, aqui neste versículo, recomenda-nos e ordena-nos a fazermos o Hajj, fazermos a peregrinação à sua casa. E esta obrigação está, portanto, associada àquela pessoa que tem capacidade física e tem capacidade financeira. E depois Allah subhanahu wa ta'ala chama a atenção para aquelas pessoas que têm estas condições, quer a física e financeira, e não fazem esta peregrinação. Então Allah subhanahu wa ta'ala chama a atenção a essas pessoas. Allah dá aqui uma advertência quando diz que saibam que todas as criaturas, Allah é independente de todas as criaturas que existem no universo. Mas todas as criaturas que estão no universo dependem de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, meus irmãos, é aqui onde Allah subhanahu wa ta'ala, neste versículo, tornou o Hajj obrigatório para todos os muçulmanos, todo crente que está em condições de fazer, condições físicas e condições financeiras. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também reforçou esta chamada de Allah subhanahu wa ta'ala, quando certa vez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava diante de alguns de seus companheiros, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez uma palestra a este grupo de companheiros, de sahabas que estavam com ele. E nesta palestra que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez, ele convidou-os a fazerem o Hajj, e disse que Allah subhanahu wa ta'ala: inna Allah qad farada alaykum al-hajja fahujju. Allah subhanahu wa ta'ala tornou obrigatório o Hajj para vocês, então façam o Hajj. E dentre os presentes, alguém perguntou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: aqulu amin ya Rasulullah? Perguntou ao profeta se
é obrigatório fazer o Hajj todos os anos? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não respondeu nada, manteve-se calado. Esta pessoa perguntou pela segunda vez, o profeta manteve-se calado. Perguntou pela terceira vez, o profeta depois respondeu: "Lau qultu na'am, lawajabat, wa lamma istata'tum." Se eu tivesse dito cada pessoa fazer o Hajj todos os anos, e vocês não teriam capacidade de o fazer. Portanto, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam depois esclareceu aos sahabas que muitas das vezes fazer muitas perguntas desnecessárias não é correto. Porque o profeta depois disse que, olha, houve povos que Allah subhanahu wa ta'ala destruiu, por quê? Por causa de estarem a fazer perguntas desnecessárias, em questões que estão claras. Uma coisa está tão clara, e você ainda quer questionar, quer ir aos pormenores que não tem interesse nenhum, que já está tudo claro. Então, isto aqui não é portanto, não pode fazer parte daquilo que é a conduta do muçulmano. Portanto, o muçulmano não deve estar a fazer perguntas desnecessárias, depois das coisas estarem claras. Portanto, o profeta foi muito claro que o Hajj, quando ele fez esta palestra, que o Hajj é obrigatório uma vez, mas ainda quiseram perguntar, mas será que todos os anos? Portanto, por isso o profeta ficou calado. Mas ele disse, se eu tivesse dito sim, então seria obrigatório vocês fazerem o Hajj, cada um todos os anos. Portanto, meus irmãos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, neste hadith e noutros hadiths também, veio reforçar quando ele diz Bunia al-Islamu ala khamsin, tanto que o Islamo foi, portanto, construído com base em 5 pilares. Mencionou, portanto, todos os pilares do Islamo, mencionou também o que? O Hajj, a casa de Allah subhanahu wa ta'ala, como o 5º pilar, como um dos pilares do Islamo. E realmente, meus irmãos, é sempre, portanto, recomendável aquela pessoa que tem capacidade física, tem capacidade financeira, e tratando-se de uma mulher, tem mahram, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz no hadith: "La yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafir masirata yawmin wa laylatin laysa ma'aha hurmatun." O profeta diz que não é lícito, permissível a uma mulher que crê em Allah e no dia de juízo final efetuar uma viagem com a duração de um dia e uma noite sem com ela ter um mahram. Mahram é aquela pessoa que ela não pode contrair o nikah, o casamento, com essa pessoa. Como, por exemplo, o pai, o irmão, o tio paterno ou materno, o avô, portanto, o sobrinho. Esse tipo de pessoas que não é permitido ela casar com ele, portanto, é chamado no Islã de que é de mahram. Portanto, o profeta diz que não é permissível para uma mulher efetuar uma viagem com a duração de um dia e uma noite. E isto aqui, portanto, referia-se à duração de um dia e uma noite viajando de quê? Viajando de camelo. Viajando de camelo. Por isso é que os álamos dizem mais ou menos uma distância de 80 quilômetros, sem estar um mahram com ela. Não é permitido para uma mulher que crê em Allah e no dia de juízo final efetuar uma viagem com esta duração sem estar acompanhada de um mahram. Esta é uma condição extra para a mulher. Embora o Imam Shafi, ele permite para o Hajj uma mulher que não tem mahram viajar num grupo de mulheres, onde se preserva o quê? A honestidade. Um grupo de mulheres onde se assegura que ela estará livre de qualquer tentação, de qualquer fitna. Portanto, viajar num grupo de mulheres onde ela estará livre, segura de quê? De qualquer fitna, de qualquer tentação. Portanto, esta é, portanto, uma opinião do Imam Shafi, que ele permite, nestas condições, aquela mulher que não tem mahram, viajar, portanto, para o Hajj. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele chamou a atenção, exortando as pessoas a fazerem o Hajj com antecedência, a fazerem o Hajj logo que tiverem capacidade física e financeira,
onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele diz no hadith: "Ta'ajjalu bil hajj, fa inna ahadakum la yadri madha yu'rad lahu." O profeta diz que façam o hajj logo que tiverem capacidade. Não retardem o hajj. Apresse-se a fazer o que é o hajj. Nunca retarda o hajj. Por quê? Porque você não sabe o que é que lhe espera mais à frente. Você não sabe o que lhe aguarda, o que lhe espera, o que pode acontecer no futuro. Você pode perder a capacidade física. Ninguém tem garantia que, se este ano tem capacidade física para fazer o hajj, no próximo ano terá. Ninguém tem garantia que no próximo ano terá capacidade financeira. Se este ano tem capacidade financeira, se o próximo ano ele estará com as mesmas capacidades. Ninguém tem garantia também que vai estar vivo no próximo ano. Então é por isso que o profeta Muhammad sallam disse que não retardem o hajj. Apresse-se a fazer o hajj. Quem tem capacidade de fazer o hajj física, financeira, então não retarda o hajj. Faça o hajj logo que a pessoa tiver condições. E é por isso que Umar radiyallahu ta'ala anhu, ele era muito severo. Umar radiyallahu ta'ala anhu era muito severo nessa questão. E ele dizia, Umar radiyallahu ta'ala anhu, ele dizia que aquela pessoa que morrer, aquela pessoa que tem capacidade física e financeira de fazer o hajj, e vier a morrer sem fazer o hajj, Umar dizia assim: olha, vocês podem jurar perante essa pessoa que morreu como judeu ou então como um nassara, como um cristão. Então, Umar ele era muito rígido nesta questão. Daquelas pessoas que têm capacidade financeira de fazer o hajj e não faziam. Ele dizia que, olha, aquela pessoa que tem capacidade física e financeira de fazer o hajj e não o fizer, você pode jurar perante, e vier a morrer sem fazer o hajj, você pode jurar para essa pessoa que morreu como judeu ou morreu como cristão. E ele dizia, Umar, nós sabemos que as maiores conquistas aconteceram no califato de Umar radiyallahu ta'ala anhu. E ele dizia, Umar, que olha, eu desejava enviar para todas as regiões onde era governado pelos muçulmanos, na altura que ele era califa, para todos os governadores, enviar lá homens, em todas as regiões, em todos, portanto, as zonas onde que era governado por muçulmanos, ir lá vasculhar dentre os muçulmanos quem tem capacidade de fazer o hajj e não fez o hajj. Quem tem capacidade de fazer o hajj e não fez o hajj. E mandar essas pessoas pagar o quê? Pagar o jizya. Jizya é um imposto que pagam os não muçulmanos quando vivem numa terra dos muçulmanos. Então ele dizia que, olha, eu gostaria de ir, eu desejaria mandar pessoas para averiguar e vasculhar quais são essas pessoas que têm capacidade de fazer o hajj e não fizeram o hajj. E mandar essas pessoas pagar o quê? Aquela taxa que os kafirs pagam. Por quê? Porque ele dizia que, olha, esses não são muçulmanos. Esses não são muçulmanos. Portanto, meus irmãos, é extremamente importante a pessoa, quando tem capacidade de fazer o hajj, fazer logo na primeira hora. Porque a pessoa nunca sabe o que vai acontecer amanhã, o que lhe espera no dia da manhã. Quantas pessoas que já tiveram capacidade e não o fizeram na altura e hoje já não conseguem, hoje já não têm capacidade. Portanto, meus irmãos, é muito importante, estamos já na altura, portanto, em que as pessoas estão-se a preparar para ir fazer o hajj. É com base nisso que se chama a atenção aos irmãos que têm capacidade de fazer e que ainda não o fizeram, para aproveitar, portanto, esta oportunidade e este chamamento. E é um chamamento, meus irmãos, o hajj não é uma coisa que começou com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O hajj já vinha do tempo de quem? De Ibrahim alayhi salatu wassalam. Quando Allah subhanahu wa ta'ala ordenou a Ibrahim: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Este ayat, meus irmãos, é um milagre. É um milagre. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ao Ibrahim alayhi salatu wassalam: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. Vai fazer o chamamento para as pessoas, para toda a humanidade, para o hajj. Ibrahim alayhi salatu wassalam disse que, Ya Rasulullah, mas como é que eu hei de fazer chamamento para as pessoas? A minha voz nem consegue ultrapassar aquela montanha. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse: olha, você vai fazer o chamamento. Compete a mim fazer chegar a mensagem para toda a humanidade.
Essa é a minha responsabilidade. Você vai fazer o chamamento e a responsabilidade de fazer chegar a mensagem para toda a humanidade é minha. Então Ibrahim alayhi salatu wassalam foi fazer o chamamento quando Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Wa'azdin fi an-nas bil hajj ya'tuka rijalan". Allah depois está a dizer: olha, hão de vir, uns hão de vir a pé, wa ala kulli dhamirin, outros hão de vir montados em vários tipos de camelos, até camelos magrinhos, por causa do cansaço de viagem. Ya'atina min kulli fajin amik, virão de todos os lugares longínquos, mais distantes, longe. E segundo consta na história, diz que Ibrahim alayhi salatu wassalam, quando anunciou, Allah subhanahu wa ta'ala fez baixar as montanhas. E a voz de Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala fez chegar em todo o mundo, em todas as zonas. E árvores, pedras responderam: Labbeika Allahumma labbeika. Responderam o quê? Responderam este chamamento de Ibrahim alayhi salatu wassalam. E segundo diz também na história, e todas aquelas almas que vão fazer o Hajj, que Allah subhanahu wa ta'ala deu o tawfiq de fazer o Hajj, responderam também o chamamento de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Todas aquelas pessoas que fizeram o Hajj e vão fazer o Hajj, todas as almas, quando Ibrahim alayhi salatu wassalam fez esse chamamento, essas almas responderam ao chamamento de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Portanto, a missão de fazer chegar esta mensagem era de competência de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, meus irmãos, realmente é uma grande oportunidade. A pessoa, quando vai fazer o Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala reservou enormes virtudes para aquela pessoa que vai fazer o Hajj. E uma das virtudes, qual é que é? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: Man hajja falam yarfuth wa lam yafsuk raja'a ka yawm waladatuhu ummuhu. Tanto o profeta diz que aquela pessoa que fizer o Hajj e não cometer nenhum pecado lá no Hajj, não falar coisas obscenas, não cometer qualquer outro tipo de pecado, esta pessoa regressa para a sua casa depois de efetuar o Hajj exatamente igual ao dia que ele nasceu, portanto sem nenhum pecado. Allah subhanahu wa ta'ala limpa todos os pecados que essa pessoa fez, se fizer um Hajj correto, um Hajj aceito, um Hajj onde a pessoa não cometeu nenhum pecado, esta pessoa regressa para a sua casa exatamente igual ao dia que ele nasceu, sem nenhum pecado. O bebê também, quando nasce sem nenhum pecado, a pessoa também, depois do Hajj, aceite, regressa para a sua casa sem nenhum pecado, com todos os seus pecados limpos. E diz também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no hadith: Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Tanto o profeta diz que no intervalo de um umra para outro umra, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os pecados que a pessoa cometeu nesse intervalo. E um Hajj aceite não tem recompensa senão o quê? Senão o Jannat. Então Allah subhanahu wa ta'ala concede o Jannat àquela pessoa que fizer um Hajj e esse Hajj for aceite perante Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, meus irmãos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também deu abertura para aquelas pessoas, por exemplo, que não têm capacidade física, mas, aliás, têm capacidade financeira e não têm capacidade física para efetuar o Hajj. Certa vez compareceu um indivíduo diante do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e perguntou ao profeta, disse que: Ya Rasulullah, o meu pai é um homem idoso, já é velho, ele não aguenta fazer o Hajj, não aguenta, portanto, fazer aqueles rituais do Hajj. Ele também não suporta o quê? As dificuldades da viagem. Será que eu posso fazer o Hajj para ele? Então o profeta disse: sim, faça o Hajj para ele. Pode fazer para o seu pai. Portanto, se alguém tem um familiar, o seu pai ou a sua mãe, que já é idosa, não consegue se movimentar, tem dificuldades para se movimentar, não consegue suportar as dificuldades de viagem, então a pessoa pode fazer o Hajj. Pode fazer o Hajj para esse seu pai, ou para essa sua mãe, ou para seu avô, quem quer que seja, que não tem capacidade física de efetuar o Hajj. Assim como também aquela pessoa que morreu e tinha feito uma promessa de fazer o Hajj. Certa vez também compareceu uma senhora diante do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse: como mensageiro de Allah, a minha mãe tinha feito promessa de ela fazer o Hajj,
Mas ela não conseguiu fazer o Hajj, acabou, portanto, por morrer. Será que eu devo pagar esta promessa dela? Então o profeta disse assim para ela: Ara'aita law kana li ummika daynan akunta taqdiha? Que tal se a tua mãe tivesse deixado dívida com as pessoas? Havias de pagar? Então o profeta depois disse: olha, a dívida para com Allah é prioritária. Essa tem, portanto, mais direito de ser paga. A dívida para com Allah tem mais direito de ser paga. E uma coisa também muito importante é que a maior parte dos álamos dizem que a pessoa, para fazer o Hajj para alguém, é preciso que tenha feito para ela primeiro. Porque certa vez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando estava no Hajj, ouviu alguém a dizer: Labbeika an Shubruma. Estava a fazer o Hajj para uma pessoa chamada Shubruma. Então o profeta perguntou a ele: quem é Shubruma? Então ele disse: olha, é um familiar meu, Ahun li ao Caribo. Ele disse que é um familiar, um irmão ou um indivíduo próximo. A pessoa que está a relatar o hadith já não se lembrava se ele disse que é um irmão ou um parente próximo. Então o profeta depois perguntou para ele: Ahajjajta an nafsika? Você já fez o Hajj para si? Ele disse que não. Então o profeta disse: Hujja an Shubruma, Hujja an nafsika, thumma Hujja an Shubruma. Faça o Hajj para si primeiro, depois, no outro ano, venha fazer o Hajj para Shubruma. Portanto, esta é a opinião da maior parte dos álamos. A maior parte dos álamos dizem que você, para fazer o Hajj para alguém, é preciso que tenha feito primeiro para si. Embora o Imam Abu Hanifa é da opinião que a pessoa pode fazer o Hajj para outra pessoa, mesmo que não tenha feito para ele. Mas a maior parte dos álamos, baseando neste hadith, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandou este sahaba alterar o niyat, porque estava a fazer o niyat de Hajj para outra pessoa, e fazer o niyat para ele, e vir outro ano fazer o Hajj para outra pessoa. Portanto, a maior parte dos álamos é da opinião que só se pode fazer o Hajj para alguém depois de ter feito para si. E até para as crianças também, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também, quando estava a ir para o Hajj, passou por uma caravana e perguntou a essas pessoas que estavam nessa caravana: quem é que são vocês? Então as pessoas responderam: ali somos muçulmanos. E estava ali uma senhora, levantou uma criança, perguntou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ya Rasulullah, esta criança também faz Hajj? O profeta disse sim, e a recompensa é para si. A recompensa é para si. Portanto, uma criança que ainda não atingiu a puberdade pode fazer o Hajj, e a recompensa é para os seus pais, e deve fazer o Hajj depois, o Hajj obrigatório, depois dela atingir o quê? A puberdade. Por quê? Porque aquele Hajj que fez antes de atingir a puberdade não vai, portanto, servir para o Hajj obrigatório que a pessoa tem que fazer uma vez na vida. Mas veja, meus irmãos, este dino de Allah subhanahu wa ta'ala, como Allah subhanahu wa ta'ala é misericordioso para com os crentes. Allah subhanahu wa ta'ala não privou aqueles que não têm capacidade financeira de ter também esta recompensa. De quê? Do Hajj. É por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz no hadith que man salla al-ghadata thumma qa'ada yadhkuru Allah hatta tatlu'a ash-shams thumma salla rak'atayn kana lahu ajrun mithlu hajatun wa umratan tama ou kama qala alayhi salatu wasalam. Então o profeta diz que aquela pessoa que fizer o salat de Al-Fajr em Jamá, fizer o salat de Al-Fajr em Jamá, permanecer sentado no masjid a recordar Allah subhanahu wa ta'ala, permanecer sentado no masjid a recordar Allah subhanahu wa ta'ala até nascer o sol, e depois de nascer o sol fizer 2 rakates, Allah subhanahu wa ta'ala dá a recompensa de um Hajj e um Umrah completo. Allah subhanahu wa ta'ala dá a recompensa de um Hajj e um Umrah completo. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala não privou aquelas pessoas que não têm capacidade financeira de fazer o Hajj, de terem a recompensa também de ter feito o Hajj. Allah não privou essas pessoas. Portanto, as pessoas é que ficam, portanto, não aproveitem essa oportunidade que Allah subhanahu wa ta'ala deu. Mas Allah dá a oportunidade. Aquela pessoa que não tem capacidade financeira de fazer o Hajj, Allah dá a oportunidade também de ganhar a recompensa do Hajj. Basta você fazer o quê? Fazer o Salat de Al-Fajr em Jamá, permanecer sentado a recordar Allah subhanahu wa ta'ala. Não é a conversar, a recordar Allah subhanahu wa ta'ala até o nascimento do sol, fizer 2 rakates do Salat, portanto, de Ishraq,
Allah dá-te a recompensa de quê? De você ter feito um Hajj e um Umrah completo. Portanto, meus irmãos, esta misericórdia que Allah subhanahu wa ta'ala tem para com os crentes, e realmente, meus irmãos, é uma oportunidade quando Allah subhanahu wa ta'ala dá-nos o quê? Dá-nos esta capacidade física, dá-nos a capacidade financeira de nós efetuarmos o Hajj. Devemos efetuar logo na primeira oportunidade que nós tivermos, nunca retardar, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que você não sabe o que vai acontecer amanhã, o que é que te espera amanhã. Você até pode ter capacidade física, pode ter capacidade financeira, mas podem aparecer outras situações que te vão impedir de você fazer o Hajj. Portanto, quem tem possibilidade de fazer o Hajj, recomenda-se que faça logo na primeira oportunidade. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.